É necessário saber tocar de ouvido para mim começar a tocar na igreja? Não, gente. E eu vou falar muito sobre esse tema de tocar na igreja, porque esse é o objetivo principal nosso. E é o que eu mais ensino e trago aqui, são ferramentas para você começar a tocar na igreja. É preciso saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja? Não, já quebrem esse mito. Muita gente acredita que é preciso saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Não é preciso. Por que que não é preciso tocar de ouvido para começar a tocar na igreja? Porque a maior parte das pessoas, quando começam a estudar música, ou quando começam a tocar na igreja, não sabem tocar de ouvido. Mas isso não é um empecilho, algo que vai impossibilitar de você começar a tocar na sua igreja. Então, lembrem-se que a maior parte das pessoas não começa sabendo tocar de ouvido. Inclusive, a gente não tem que começar a tocar na igreja sabendo muita coisa, porque a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho da trajetória. Eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei a tocar na igreja, eu não sabia tocar de ouvido. Longe disso, para vocês terem uma ideia, eu toco alguns instrumentos, violão, baixo, teclado, que eu dou aula aqui para vocês, mas eu comecei tocando violão na igreja. E como que eu comecei a tocar violão na minha igreja? Eu não sabia muita coisa. A única coisa que eu sabia eram os acordes maiores e alguns menores, mas eu não sabia fazer pestana. Para quem toca violão sabe que é aqueles acordes que tem que prender a mão. Eu não conseguia apertar e tirar som suficiente. Mas o que a minha mãe falou para mim? Você vai começar a tocar na igreja porque você vai desenvolver tocando na igreja. Eu sabia fazer o acorde de dó, ré, mi, o fá eu não sabia, o sol e o lá. O si eu também não sabia porque era pestana. E os acordes menores eu só sabia o acorde de mi menor, lá menor e ré menor. Então, teoricamente, eu sabia 8 acordes diferentes. E minha mãe falou, você vai tocar na igreja. Ela tocava já teclado, ela me colocou do lado dela e falava, eu vou editando as notas para você e você vai tocando. E ela ia tocando de ouvido ali, ia falando dó, sol, ré menor, fá, fá. Eu não sabia fazer. Então eu parava de tocar, mas eu comecei tocando desse jeito e fui desenvolvendo na caminhada.